Pessoal, bom dia. Desculpem a voz, estou um pouco gripado e o ar-condicionado não vai ajudar muito. Então vou ficar pouco tempo aqui, prometo ser breve no que vou dizer, mas eu não podia deixar de abrir o evento dizendo algumas coisas. Duas coisas basicamente. Primeiro, agradecer a todo mundo que colaborou. Eu vou nomear todos aqui que fizeram. E a segunda coisa sobre a qual eu quero falar é sobre a história desse evento e no contexto no qual ele se insere, certo? Primeiro agradeço a presença de vocês aqui no evento, por terem vindo. Prometo e garanto a vocês que vai ser muito proveitoso e produtivo. Teremos muito o que aprender aqui, porque é um evento que vai envolver não só a participação de docentes da casa, mas de universidades de fora, como também de estudantes do curso de Filosofia daqui de Recife e da Federal de Alagoas, que nossa universidade colega aqui do lado. Então, para agradecer inicialmente, eu queria agradecer ao professor Marcos Silva por ter topado e organizado esse evento comigo. Agradecer de maneira bastante enfática Hugo Mota e Hermínia, que acabou de sair, que não sei onde ela está, que organizaram o evento. O Hugo, por exemplo, não só providenciou todo o equipamento de gravação que a gente está usando hoje aqui, mas também organizou o site, fez toda essa coisa aí. O Rafael, também, que acabou abrindo a sala hoje para nós, né? Estudantes nossos, mestrado, da graduação, que participam de modo muito entusiasmado das nossas atividades aqui na pós e na graduação. Certo? Agradecer também ao departamento de Filosofia, que nos apoiou em tudo isso, a pós-graduação de Filosofia da UFPE, a direção do centro da universidade, que nos cedeu o auditório, e agradecer também à Universidade Federal de Alagoas, sobretudo ao programa de pós-graduação de lá, recentemente fundado, e ao programa, ao grupo de pesquisa Linguagem e Cognição da Alagoas, do programa. Linguagem e Cognição, não é isso? Do curso de Filosofia da Federal de Alagoas, que esse ano, nesse evento, oficializa uma parceria que está fazendo com o nosso grupo de pesquisa Consciência e Cognição aqui da UFPE. Esse aqui, vocês, em breve vai aparecer. Apareceu a tela aqui, mas em breve a gente vai conseguir ajustar a página, o acesso à internet, e vocês vão poder ver a programação detalhada do evento. Mas de início, lhes digo que vocês devem ter visto logo a entrada aí. O nome do evento é Terceiro Ciclo de Palestras Consciência, Linguagem e Cognição. É o terceiro ciclo, teve 2 anteriores no ano passado. E a ideia é que a gente organize esses eventos pelo menos uma vez por semestre. Olha a Hermínia aí, agradeci ela, que agradeci que você tinha ido embora. Sim. Agradeço também à Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica, que inclusive vai receber, né, as imagens e os vídeos que a gente fizer aqui ao longo do evento e vai divulgá-los. Esse evento, que é o terceiro, né, de uma série que começou ano passado, a cada um deles acontece uma surpresa agradável. O primeiro foi organizado no início do ano passado, acho que foi em volta de abril. Não, foi nessa época mais ou menos, foi em abril. Que foi um primeiro evento, inclusive idealizado pela própria Hermínia, em homenagem ao Dia Mundial dos Sonhos Lúcidos. E nesse primeiro ciclo a gente recebeu aqui, de um modo até inédito para o curso de Filosofia da UFPE, o professor Sérgio Rolim, que é do Instituto do Cérebro, em Natal, nos deu uma palestra, por exemplo, nesse evento. Foi um dos destaques do evento da primeira vez. Foi uma surpresa porque esses eventos têm acontecido e sido organizados com um curto espaço de tempo, né? São eventos pequenos, mas que demandam uma mobilização de muitas pessoas. E no primeiro evento, o Sérgio Rolim apareceu aqui e nos fez uma palestra muito interessante sobre os sonhos lúcidos e as evidências científicas que temos hoje em dia sobre esse tipo de experiência onírica. O segundo ciclo de palestras aconteceu em meados do segundo semestre do ano passado
e contou com a presença, também foi um pouco de surpresa, do pesquisador que estava de passagem pelo Brasil, que trabalhava na Universidade de Bergen, na Noruega, Frans Knappik, e também com o professor Marcos Silva, que estava na época, era professor da Federal de Alagoas. Ambos vieram para cá no segundo ciclo e participaram, né, de um debate sobre normatividade, racionalidade e lógica. E a presença do Knappik e do Marcos acabou também sendo um pouco uma surpresa, porque o evento começou a se conceber e, ao longo disso, a presença deles se confirmou e eles puderam estar aqui presentes. Dessa vez, nesse terceiro ciclo, a grata surpresa é essa participação do grupo de pesquisa da Federal de Alagoas, Linguagem e Cognição, e desse apoio que a Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica está dando ao evento, né? De novo por intermédio do Marcos Silva. De modo que por isso tudo, penso que vai ser um evento muito proveitoso. Queria deixar registrado então esses agradecimentos a todo mundo que citei aqui, e se eventualmente esquecer alguém, me desculpe, eu agradeço também. E é isso, desejo um bom evento a todos. Em breve a gente vai projetar aqui a programação completa do evento, ao longo do dia, mas logo agora eu chamo para a mesa aqui o professor Tarek Prata, nosso colega aqui da casa. Ele vai fazer uma palestra de abertura, certo? Como seria o título? Introdução à filosofia... Teorias da consciência na atual filosofia da mente. Teorias da consciência na atual filosofia da mente. E, Tarek, deixo contigo então a palavra. Agradeço a presença de todos, bom evento a todos. Meu querido, eu vou te dar o microfone agora. Então, pessoal, bom dia. Para mim é uma grande alegria estar proferindo essa palestra de abertura no nosso terceiro ciclo aqui do grupo Consciência e Cognição. É um grupo bastante recente, né? Acho que por agora deve estar completando um ano de registro junto ao CNPq, junto aqui à nossa Pró-Reitoria de Pesquisa, mas nesse curto período já tem sido, né, um grupo extremamente interessante, fecundo, né? As discussões que nós tivemos até o momento foram muito boas e esse andamento me leva a ter uma expectativa muito boa, né, de que nós ainda teremos muito a usufruir das atividades desse grupo de pesquisa, né, que está aí dando os seus primeiros passos. O título da minha palestra, Teorias da Consciência na Atual Filosofia da Mente, é apenas uma tentativa de expressar uma temática, né, de interesse na filosofia contemporânea, que justamente tem a ver com a minha participação no grupo, né? A minha participação no grupo Consciência e Cognição, ela se dá através de um projeto de pesquisa chamado Concepções Teóricas da Consciência e o Problema dos Fenômenos Mentais Inconscientes. Né? É um projeto que ele surgiu a partir das minhas reflexões sobre a teoria disposicional do inconsciente, que é proposta por John Searle, né, um importante filósofo contemporâneo, mas na verdade, né, esse meu projeto ele foi se ampliando e abrangendo outros assuntos que estão para além daquilo que Searle traz, né? Porque justamente essa temática da consciência e dos fenômenos mentais inconscientes é extremamente rica, complexa, multifacetada, como eu espero aqui nessa minha fala, né, explicitar para vocês. Embora, né, eu devo deixar claro que os meus objetivos nessa fala são bastante modestos, né? Eu não pretendo aqui discutir pormenorizadamente um problema filosófico a respeito da consciência, né, assim, bem delimitado. Eu não pretendo aqui reconstituir ou discutir argumentações extremamente sofisticadas, né, a respeito de um determinado problema.
né, filosófico. Os meus objetivos na fala são modestos no sentido de que o que eu quero é expor de maneira geral, talvez até um pouco panorâmica, uma certa temática de importância na filosofia da mente e da psicologia na contemporaneidade, que vai estar no pano de fundo das minhas atividades neste grupo e das atividades, né, daqueles que queiram se unir a nós nessa perspectiva, né, de uma reflexão a respeito da consciência. Então, quando eu falo de teorias da consciência na atual filosofia da mente, isso é uma maneira de me referir a uma certa multiplicidade de teorias a esse respeito, né, nessa filosofia contemporânea. Claro que eu preciso ressaltar que seria descabido ter a pretensão de esgotar completamente esse cenário. É uma coisa impossível de se fazer, né, nos limites de tempo de uma palestra, ou mesmo de um curso, enfim. Ou mesmo do tempo de se redigir uma tese, né, de doutorado, enfim. É claro que eu vou destacar determinados aspectos dessa discussão, mas que me parecem ser representativos, né, representativos da contribuição que determinadas teorias trazem para a reflexão contemporânea a respeito da consciência. Basicamente, no fundo, a minha palestra ela vai marcar um contraste entre uma certa problemática a respeito da consciência, que ela existiu no início da assim chamada filosofia da mente, que é a problemática que gira em torno da subjetividade da experiência consciente, a assim chamada consciência fenomenal, phenomenal consciousness, né? A consciência que diz respeito ao modo como estados mentais se manifestam a nós. Esse o sentido de fenomenal, né? De manifestação, do modo como se apresenta a nós. E, né, num segundo momento, aquilo que eu de fato vou expor com mais detalhe, que são teorias contemporâneas que não se debruçam sobre esse aspecto fenomenal. Eu escolhi esse percurso na medida em que, na verdade, foi o meu percurso, né, na reflexão a respeito da consciência. Eu fiz o doutorado sobre o naturalismo biológico de John Searle, um filósofo contemporâneo que vem em breve ao Brasil, lá para a Universidade Federal de Pelotas, mas é para um evento que vai tratar de linguagem, sociedade, assim, não exatamente essas temáticas que eu trabalhei. E o Searle, na sua reflexão a respeito da consciência, ele é muito marcado por essa discussão da consciência fenomenal. Ele é muito influenciado pelo Thomas Nagel, que é um autor sobre o qual eu vou falar aqui, né? Ele destaca o caráter subjetivo da consciência como uma propriedade absolutamente essencial e fundamental, né, da consciência como ele concebe. Então, essa abordagem de Searle da questão da consciência está muito ligada à questão do problema mente e corpo, como, aliás, é de se esperar, porque esse é o ponto central nessa discussão a respeito da consciência fenomenal. Eu vou falar mais sobre isso em breve, mas só para colocar em termos bastante sintéticos, o que acontece é que certos autores, né, começando por Kripke, assim, se a gente for falar da filosofia analítica mais recente, certos autores perceberam que, ou pelo menos eles acham que perceberam que um determinado aspecto da experiência consciente é um obstáculo para as concepções fisicalistas a respeito do mental. Concepções que pretendem entender os fenômenos mentais como algo, de alguma maneira, redutível a fenômenos físicos. Alguns filósofos, né, entenderam que o caráter subjetivo da experiência é um grande obstáculo, um obstáculo talvez até mesmo intransponível para esse projeto. E isso, né, de alguma maneira, dominou o interesse sobre a consciência na filosofia da mente contemporânea. E foi isso que eu estudei, né, na minha pós-graduação, no meu doutorado, e muito concentrado nisso. Embora, assim, claro, eu estou falando de mim mesmo, assim, do meu percurso, no que eu vou dizer agora, mas em certo momento eu me senti um pouco esgotado com essa temática, porque ela é uma temática de interesse filosófico, sem dúvida, né? O problema mente-corpo é um problema que remonta às próprias origens da filosofia, é discutido, né, desde a aurora do pensamento filosófico ocidental, mas
é um interesse, né? Ou seja, esse interesse do problema mente-corpo é um interesse de alguma maneira específico e que não supria, né, as minhas demandas enquanto alguém que reflete sobre os fundamentos teóricos da psicologia, né? Eu sou graduado em psicologia, sempre ao longo da minha formação me dediquei a discussões filosóficas pertinentes ao saber psicológico e encontrei ali um limite, né, nessa discussão, no sentido de que, ok, é importante na tentativa de entender a relação entre os fenômenos mentais e os fenômenos físicos, né, mas existem outras questões a serem esclarecidas, existem outras questões a serem exploradas se nós pretendemos compreender a psicologia de um ponto de vista mais teórico, especulativo e filosófico. Então, isso acabou me levando a buscar outras concepções a respeito da consciência, né, que em tempos mais recentes têm sido, de fato, essas chamadas teorias de ordem superior, né, sobre as quais eu vou falar em seguida. Por quê? Essas outras abordagens a respeito da consciência, elas nos trazem algumas reflexões interessantes sobre o que eu poderia chamar de dinâmica da nossa vida psicológica. Ou seja, são discussões que não se restringem à relação entre o mental e o físico, que, ok, é um problema filosófico importante, ninguém há de negar, mas que não nos diz muito a respeito da maneira como o nosso psiquismo funciona, né? A forma como estados mentais que, né, segundo se tornou amplamente difundido no pensamento contemporâneo, desde a segunda metade do século XIX, estados mentais que existem e funcionam de maneira inconsciente, como eles se tornam conscientes, como essa consciência dos estados mentais se estrutura, né, como isso impacta nos efeitos que um determinado estado mental pode ter sobre outros. Essas são questões que uma abordagem como aquela, né, centrada na subjetividade no problema mente-corpo, não alcança, né? Então eu considerei que para esclarecer uma série de questões dos fundamentos teóricos da psicologia que são importantes, eu precisaria me debruçar sobre outras concepções de consciência que abordam outros aspectos da consciência. Em breve eu vou falar um pouco sobre isso, né? Que na verdade a palavra consciência é uma palavra extremamente ambígua. É algo que é reconhecido pelos estudiosos, né, desde muito tempo. Né? Praticamente todo o texto filosófico sobre a questão da consciência que eu já encontrei, ele justamente começa reconhecendo isso. Isso já aparece em Brentano, né, na segunda metade do século XIX, já aparece na quinta investigação lógica de Russell, já aparece em Sartre e aparece também nos autores mais contemporâneos, como Ned Block, David Chalmers, né, entre inúmeros outros. Né, o próprio John Searle, que aborda essa questão da consciência. O que eu estou querendo dizer é que o filósofo que se volta sobre essa questão da consciência sempre tem de partir do fato de que a palavra consciência pode ser usada para expressar inúmeros conceitos diferentes. Né? Eu costumo dizer brincando, como disse lá na palestra em Maceió, que nós poderíamos dizer que syneidesis legetai polarros, né? A frase de Aristóteles sobre o ser, que se diz de diferentes formas, né? Isso poderia ser dito de syneidesis, que é a palavra original para consciência, né, que tem esse prefixo syn, né, que significa com, e eidesis, que vem de eidos. Então, a consciência, né, o con e ciência, que vem de skire, que é saber, é uma tradução literal, né, dessa palavra grega, que significava originalmente um saber compartilhado, de alguma maneira, mas que já na antiguidade assumiu outros sentidos, basicamente um sentido psicológico individual e um sentido moral. E essas três grandes correntes de sentido permanecem atuantes no pensar contemporâneo a esse respeito, né? E os filósofos, né, que vão refletir sobre a consciência têm que reconhecer sempre essa grande multiplicidade de conceitos que estão envolvidos em torno dessa palavra, mas para que eles possam escolher alguns deles para trabalhar.
né? E assim, um autor acaba se orientando para determinados conceitos de consciência que ele vai procurar esclarecer com a sua concepção. Russell, por exemplo, na quinta investigação lógica, resolve se debruçar especificamente sobre 3 sentidos de consciência. Eu vou falar rapidamente sobre isso, né, para poder avançar. Que é a consciência, primeiramente, como a consistência fenomenológica total da corrente de vivências do eu empírico, ou seja, essa corrente de vivências conscientes que nós temos a todo instante, que de alguma maneira se unificam, né, nessa nossa experiência, ao longo do tempo, assim, a cada instante e ao longo da passagem do tempo, isso é um sentido. Russell resolve abordar, em segundo lugar, consciência como interno dar-se conta das próprias vivências psíquicas, e nesse sentido, Russell retoma o conceito de Brentano da consciência como uma percepção interna, né, que ele vai discutir lá nas investigações lógicas e nos apêndices também, né, ele vai discutir na quinta investigação lógica e nos apêndices às investigações lógicas. E, finalmente, Russell se debruça sobre, né, consciência enquanto uma designação geral para todos os fenômenos psíquicos, o que também é algo tirado de Brentano. Na medida em que Brentano era um ferrenho adversário da ideia de inconsciente, né, dedica dezenas e dezenas e dezenas de páginas da psicologia do ponto de vista empírico para recusar a ideia de inconsciente, que ironicamente seria fortemente difundida por um jovem aluno seu na Universidade de Viena, chamado Sigmund Freud, né, que estudou muito com Brentano em Viena, mas acabou sendo, né, o grande divulgador da noção de inconsciente no século XX. Né? Mas enfim, como Brentano recusava a própria noção de inconsciente, ele considerava consciência como uma designação dos próprios fenômenos mentais, algo que é retomado por Sartre. Né? Sartre chama uma imagem mental de uma consciência em imagem, uma percepção de uma consciência perceptiva, uma conceitualização de uma consciência conceitual, porque, né, esses fenômenos mentais são conscientes. Embora haja uma discussão possível sobre se Sartre, de alguma maneira, não está comprometido com o inconsciente também. Mas essa é outra questão. Então eu falei de Russell apenas para dar a entender como já nos primórdios da filosofia do século XX havia uma consciência da grande multiplicidade de sentidos possíveis dessa palavra. E um autor sempre, né, vai precisar escolher alguns. Já ao longo da minha exposição, eu vou falar um pouco mais sobre isso, né, sobre esses diferentes sentidos. Voltando, então praticamente começando agora de fato a palestra, porque até esse momento que eu fiz foi um certo preâmbulo, colocando algumas questões fundamentais, eu voltaria então para essa discussão a respeito da assim chamada consciência fenomenal. Consciência fenomenal, como eu já disse, nesse sentido, né, do aspecto dos fenômenos mentais tais como eles se manifestam para nós. Né, o phenomenon de Feynstein, aparecer, brilhar, que mais ou menos corresponde ao verbo em inglês to shine, e ao verbo alemão scheinen, que origina em alemão a expressão que Edmund Husserl utilizava como sinônimo de phenomenon, que a expressão é Erscheinung, né, a manifestação, a aparição. Consciência fenomenal né, a expressão consciência fenomenal diz respeito a esse aspecto das nossas experiências conscientes tal como se manifestam a nós. E isso foi, na assim chamada filosofia da mente, o início do grande interesse a respeito da consciência, que começa lá atrás na década de 70. Só, assim, não vou me alongar sobre isso, mas só para fazer uma pequena observação, quando eu me refiro à filosofia da mente, a philosophy of mind, eu estou me referindo a uma certa área de pesquisa da filosofia analítica que ela tem um contexto histórico bem determinado. Então eu mais ou menos vou pressupor isso toda vez que eu falar de filosofia da mente, eu estou me referindo a essa área de pesquisa da filosofia contemporânea. Porque é claro que, sob um outro ponto de vista, eu poderia dizer que a filosofia da mente existe desde a antiguidade. Já que filósofos pré-socráticos, né, já discutiam a noção de nous,
que é discutida por Platão, que é discutida por Aristóteles. Aristóteles pode ser considerado o fundador da psicologia do seu tratado Peripsyche, né, que é muito conhecido pelo nome latino de Anima. É a primeira concepção articulada, né, acabada de uma psicologia, né, por mais que não corresponda exatamente a muitas discussões contemporâneas, mas enfim, foi realmente que se saiba a primeira articulação, né, unificada de um saber psicológico. Essa discussão via a problemática da imortalidade da alma, que é importante para a teologia cristã, esteve muito presente ao longo de toda a história do pensamento medieval. Então, claro que, sob um certo ponto de vista, a filosofia da mente é algo tão antigo quanto a filosofia. Mas eu não estarei falando disso, né? Quando eu falo filosofia da mente, eu estou me referindo a uma área de pesquisa muito recente, né, sob o ponto de vista histórico. Uma área de pesquisa que se costuma dizer que começou em 1949 com a publicação do livro The Concept of Mind, de Gilbert Ryle, né, em 1949, né, que é um momento muito recente, é o ano que a minha mãe nasceu, né, ou seja, pessoas vivas, né, tem a idade da filosofia da mente, ou sei lá, John Searle, Habermas, são mais velhos do que a filosofia da mente contemporânea. Né? Mas, enfim, quando eu falo filosofia da mente, eu estou me referindo a isso, né? A essa área. Nessa área, a questão da consciência ela foi muito desprivilegiada durante longo tempo, durante décadas. Antes da constituição da própria filosofia da mente, né, nos primórdios da filosofia analítica, nós tivemos, por exemplo, uma grande influência do neopositivismo do Círculo de Viena, que era um pensamento antimetafísico, né, como nós sabemos, e que considerava essas discussões, por exemplo, cartesianas a respeito da relação mente-corpo, né, metafísica absurda, assim como as discussões fenomenológicas, seja lá de quem for, de Husserl, de Heidegger. Então, nessa filosofia analítica nascente, havia uma filosofia da psicologia, como aparece no texto de Carnap, Psicologia em Linguagem Fisicalista, né? Como aparece também no Concept of Mind do Ryle, uma abordagem, uma filosofia da psicologia que ela é extremamente refratária a essas reflexões sobre a subjetividade, sobre a consciência. Então, ao longo de décadas, e depois que a filosofia da mente se constitui como área de pesquisa da filosofia analítica, isso prossegue até ali meados da década de 70, e segundo me parece, assim, pode ser que existam outras referências importantes que pudessem ser consideradas, mas segundo me parece, um marco decisivo no processo de ascensão da consciência nessa área de pesquisa é a contribuição de Kripke, né, na obra Naming and Necessity, que é uma das obras mais importantes da história da filosofia analítica, porque no final dessa obra, assim, eu não vou entrar em detalhes porque na verdade não é o meu tema, mas no final dessa obra, Kripke articula um argumento contra a teoria da identidade mente-cérebro, contra uma concepção reducionista da mente, refletindo sobre o argumento que Descartes apresentou na Sexta Meditação Metafísica, mas que ele, né, articula com os seus próprios meios, né, com os conceitos da sua própria visão filosófica, e ele considera que essa teoria da identidade é problemática na medida em que estados mentais como sensações possuem aquilo que ele, Kripke, chama de uma qualidade fenomenológica imediata. Ou seja, a própria noção, né, de um aspecto fenomenológico, fenomenal, já aparece aqui no Naming and Necessity, e o que Kripke está querendo dizer é que, uma vez que sensações têm uma qualidade fenomenológica imediata, um modo como nós as vivenciamos, há um modo como é perceber a cor vermelha, que é diferente do modo como é perceber a cor amarela. Estou apontando para a camisa de pessoas aqui na sala. Na medida em que há um modo peculiar como é vivenciar essas sensações, na medida em que eu opero uma identificação entre a sensação e o processo cerebral, essa qualidade fenomenológica faz ser sempre concebível que aquele processo cerebral existisse sem aquela qualidade.
Então essa qualidade parece ser algo que escapa a uma identificação fisicalista. Essa é uma maneira muito rápida, muito superficial que eu estou sintetizando aqui o argumento de Kripke, mas como eu disse, esse não é o meu tema. Eu coloco Kripke como uma referência porque, na verdade, o texto na filosofia analítica da mente que de fato deu início com muita força a essa reflexão sobre a consciência, é um texto um pouco posterior. Kripke profere as conferências que estão publicadas sob o título Naming and Necessity em 1970, na Universidade de Princeton, e esse texto é publicado numa coletânea em 72. Eu acho que essa edição aqui, que é mais recente, é uma reedição do livro de 1980, mas ele foi publicado em coletânea em 72. Em 74, Thomas Nagel, um filósofo, se eu não me engano, iugoslavo, que emigrou para os Estados Unidos e até hoje está lá em Nova York, Thomas Nagel escreveu um texto que foi de fato esse texto que deu impulso à reflexão sobre a consciência na filosofia da mente, que é o artigo intitulado What is it like to be a bat? Como é ser um morcego? É uma pergunta. Porque o Nagel, nesse texto, se refere a Kripke, cita essa passagem, a qual eu me referi aqui rapidamente, sem lê-la, sem citá-la, e faz considerações que vão nesse sentido, embora existam diferenças com o que Kripke coloca, que eu não vou falar aqui, não é o assunto. Na verdade, eu estou falando dessa perspectiva sobre a consciência fenomenal apenas para contrastá-la com o que, de fato, eu pretendo trabalhar no meu projeto de pesquisa, ou melhor, estou trabalhando no meu projeto de pesquisa. Nagel, de alguma maneira influenciado por Kripke explicitamente, porque ele cita, mas também influenciado por outras discussões anteriores a Kripke, mas que não são de filósofos analíticos propriamente. Nagel diz que a experiência consciente é um grave problema para as teorias reducionistas, porque a experiência consciente tem um caráter subjetivo, que ele caracteriza em termos do modo como what is it like, vivenciar um determinado estado mental. E aí, sendo bem sintético, porque eu não quero me aprofundar sobre isso, Nagel propõe um experimento mental baseado no morcego, que é um ser relativamente semelhante a nós, mas que tem um aparato sensorial diferente do nosso. O sentido principal dele é um sonar, através do qual ele consegue, segundo coloca Nagel, fazer discriminações perceptivas tão sofisticadas e ricas quanto aquelas que nós conseguimos fazer com a visão. E aí o ponto é que, se o morcego é um ser relativamente semelhante a nós, se torna bastante razoável pensar que há um modo what is it like to be a bat? Há um modo como é ser um morcego. Se um morcego estivesse aqui nessa sala agora, ele voaria pela sala, perceberia as pessoas e objetos nessa sala através de um sonar, mas seria uma percepção tão rica quanto a que nós temos com a visão. Agora, como é isso? Como é ter uma percepção extremamente rica do ambiente pela audição e não pela visão? Isso é algo que nós não podemos sequer imaginar. E aí vem o ponto, que infelizmente eu não vou poder aqui trabalhar de maneira realmente adequada, é só uma alusão. Vem o ponto de que, quando nos trazem uma descrição da estrutura do funcionamento cerebral do morcego, isso não nos diz nada a respeito do modo como é ser um morcego. Então é uma outra maneira de colocar que esse aspecto fenomenal da experiência consciente escapa a uma teoria fisicalista. Ele chega a dizer até que, como esse caráter subjetivo está ligado a um certo ponto de vista, um modo específico como certos seres vivenciam, as suas sensações e percepções, quando eu vou em direção ao objetivo, já que o ponto de vista é subjetivo, isso me afasta da subjetividade, isso não me aproxima dela. Então fica, segundo Nagel, esse grande obstáculo para uma teoria fisicalista. Se de fato esse obstáculo é intransponível, isso é questionável, mas de qualquer maneira não é sobre isso que eu irei me debruçar aqui. Na verdade, eu apenas estava explicitando essa visão para que nós possamos compreender
a diferença de uma outra perspectiva que existe na filosofia da mente contemporânea. Então, como eu havia dito já a respeito do pensamento de Husserl, né, das reflexões de Husserl na quinta investigação lógica, os filósofos que refletem sobre a consciência têm muita clareza de que a palavra consciência pode ser usada para expressar inúmeros conceitos diferentes. Um deles é esse da consciência fenomenal. Um deles é esse que diz respeito ao modo como nós experienciamos qualitativamente as nossas vivências, né? Os nossos estados mentais conscientes, vivenciados. Mas existem muitas outras coisas que se pode chamar de consciência. Eu falei daqueles sentidos de Husserl e elenco aqui apenas algumas das possibilidades, né, conceituais. Claro que eu não tenho sequer como esgotar todos os conceitos de consciências que são aplicados nesse debate. Inclusive, certamente eu não tenho conhecimento de todos, tal o seu número, né? Mas, enfim, nós podemos entender consciência, por exemplo, como a propriedade de um organismo estar desperto. Esse é um sentido legítimo de consciência e, nesse sentido, eu atribuo consciência a vocês que estão aqui agora me ouvindo, assim como vocês certamente atribuem consciência a mim, né, pela maneira como vocês me veem aqui falar, né? Isso é um sentido de consciência, embora não seja lá muito interessante filosoficamente, né? Algo bastante simples, mas não deixa de ter sua relevância. Um outro sentido é aquele que eu já mencionei a partir de Husserl, que é o da unidade da corrente de vivências. Né? Vocês podem legitimamente descrever a corrente de vivências que vocês possuem, né? Por exemplo, desde que entraram aqui ou desde que acordaram hoje pela manhã, de a minha consciência. Cada um pode legitimamente dizer isso, né? E nesse momento, designar o conjunto de vivências que está tendo agora como a esfera da minha consciência. Esse é um uso filosófico do termo. Um outro sentido que é utilizado no debate é este da relação intencional a objetos de estados e coisas. É aquilo que David Rosenthal, um professor da City University of New York, que é um grande expoente nesse debate, ele chama de consciência transitiva, que é justamente a consciência de algo, que foi, né, discutida por Husserl, por Sartre, enquanto a intencionalidade característica da consciência. Esse é um sentido importante, né, de consciência que nós encontramos nos debates filosóficos. Mas, inclusive, né, o que eu vou discutir mais agora até o final, eu estou aqui me encaminhando para o final da fala, né, tenho ainda mais uns 10 minutos, diz respeito a um outro sentido de consciência, que é o sentido da consciência como uma propriedade de estados, eventos e processos mentais. Percebam que, por um lado, faz todo sentido dizer que vocês, aqui agora, estão conscientes, né? Possuem consciência enquanto uma propriedade. Isso faz sentido. Por outro lado, também faz sentido dizer que vocês estão conscientes da minha fala, isso é a consciência transitiva, mas, além disso, e de muitas outras coisas, né, porque consciência é uma palavra com muitos sentidos, mas, além disso, também faz sentido dizer que certos estados mentais que vocês vivenciam agora são estados mentais conscientes. Como, por exemplo, a percepção desse sujeito aqui na frente falando com vocês. Ela é uma percepção consciente. Então, essa percepção do sujeito aqui falando com vocês, ela é consciente. Ela, né? O estado mental. E aí, talvez para deixar mais claro de que se trata, eu poderia, né, mencionar exemplos, como, por exemplo, o fato de que todos nós aqui nessa sala sabemos que, por exemplo, estamos ao sul do Equador. Todos nós sabíamos isso, né? Nós sabemos isso certamente há muitos anos, desde que lá no ensino primário nós aprendemos nas aulas de geografia, né? E esse saber nos acompanha o tempo todo. E certamente há 10 minutos atrás, vocês todos que estavam aqui nessa sala sabiam disso, mas só agora este saber se torna consciente porque eu falei, né, sobre isso agora.
pensando justamente um conhecimento de pouca relevância, né, para o nosso contexto aqui, que dificilmente algum de vocês estaria pensando sobre isso agora, tá? Mas justamente para deixar claro que a consciência pode ser pensada como uma propriedade que ela ora está presente, ora está ausente de certos estados mentais. E estados mentais cognitivos se prestam, né, especialmente a isso, né? Então, se consciência pode ser pensada como uma propriedade não da criatura orgânica, mas como uma propriedade dos seus estados mentais, então se mostra como um tema relevante para a filosofia tentar entender o que é isso. O que é essa consciência como propriedade de estados mentais. Como o meu projeto de pesquisa é concepções teóricas da consciência e o problema dos fenômenos mentais inconscientes, né, isso significa que eu acabo de tocar exatamente no ponto central, que é este. Entender como estados mentais se tornam conscientes, né, dado que, segundo me parece bastante bem fundamentado, eles existem de forma inconsciente também. Né? E então, quais são as diferenças entre os estados mentais inconscientes e conscientes? Enfim, esse é todo o vasto território que eu tenho diante de mim nesse projeto, né, que começou há pouco tempo. Está no momento inicial. Então, esse é um ponto. Né? Percebam que, por exemplo, o David Rosenthal, ele destaca que enquanto a consciência de criatura, aquilo que foi o primeiro caso que eu mencionei aqui, a consciência como uma propriedade de criaturas orgânicas, é um tema de pouco interesse filosófico, né? No sentido de que, claro, a ciência biológica, ela tem lá grandes problemas para esclarecer quais são os mecanismos que fazem com que nós, dado momento, estejamos despertos, dado momento não estejamos, mas pelo menos o fenômeno de que se trata é razoavelmente claro. É isso que Rosenthal diz. Qualquer pessoa, né, mesmo que não estude filosofia, se for perguntada, né, o que é uma pessoa estar consciente, ela possivelmente possa já ter uma resposta pré-teórica, intuitiva, né, de dizer que é uma pessoa que está desperta, sensorialmente receptiva ao seu ambiente, enfim. Então há pelo menos um conceito mais ou menos claro. Já no caso da consciência de estados mentais, esse é um ponto destacado por Rosenthal, não há essa resposta assim tão intuitiva. Né? O que é a consciência como uma propriedade de estados mentais? Eu não sei se algum de vocês tem uma resposta assim espontânea, mas eu, pelo menos, que já estudava filosofia da mente há muitos anos, quando me debrucei sobre essa pergunta, eu não tive, né, essa resposta intuitiva, pré-teórica do que seria a consciência como uma propriedade de estados mentais. Talvez isso se deva ao fato de que nós não temos com os nossos próprios estados mentais o tipo de familiaridade que nós temos com outras criaturas conscientes. Porque os estados mentais, eles vão se processando na nossa vivência sem que nós estejamos sempre atentos a eles. Então eu desconfio que isso possa ser o que faz com que nós não tenhamos sequer uma resposta espontânea, né, pré-teórica, intuitiva do que seria essa consciência de estados mentais. As chamadas teorias de ordem superior, né, das quais David Rosenthal é um grande expoente, mas existem outros, né, que mereceriam menção, como o já falecido David Armstrong, que tinha uma teoria perceptiva, né, da consciência, que ele chamava de uma consciência introspectiva, que é um termo um pouco problemático. Aquele Lacan, que é um autor de relevo na filosofia da linguagem, né, alguns autores, o professor Robert Van Gulik, da Universidade de Syracuse, tem um certo destaque a esse respeito. O Rocco Gennaro, né, um professor, se eu não me engano, em Illinois, que ele trabalha. Mas, enfim, essa perspectiva a respeito da consciência, as chamadas teorias de ordem superior, vão entender essa propriedade de estados mentais, né, uma propriedade que ora está presente, ora está ausente, como decorrente da ação de outros estados mentais. E é por isso que se fala de uma ordem superior. Porque eu tenho, por exemplo, um estado mental a respeito de algo no mundo, por exemplo, eu sei que o naming and necessity de Kripke está aqui, bem aqui na minha frente, então eu tenho um estado mental que é a respeito dele,
E para as teorias de ordem superior, esse estado mental a respeito de um objeto, ele se torna consciente quando ele é objeto de um outro estado mental. Então esse é um estado mental de segunda ordem, e como a segunda ordem é superior à primeira ordem, é apenas por isso que essas teorias são chamadas de teorias de ordem superior. Porque elas apelam a estados mentais de segunda ordem para explicar a consciência de estados mentais e, eventualmente, a estados mentais de terceira ordem para explicar a introspecção, que era um tema que eu pretendia tratar, mas que eu não sei se eu terei exatamente tempo aqui, se eu quiser me ater, né, acho que vou me estender um pouquinho mais, né, que a gente teria 20 minutos de discussão, talvez a gente fique com 15 minutos, eu vou... Sim, então já vou um pouquinho mais adiante, né, para fechar. Então, essas teorias de ordem superior apelam a um estado mental de segunda ordem ou de terceira ordem, por isso se fala de ordem superior, portanto esse conceito de superior não tem um aspecto valorativo, né, de que algo seria melhor do que uma outra coisa, não, é apenas nesse sentido. Tais teorias geralmente apelam para dois tipos de estados mentais, embora existam algumas outras opções, mas talvez as principais sejam percepções internas, ou seja, o meu saber de que o name and necessity está aqui na minha frente, que eu já tinha esquecido disso, né? Eu estava já esquecido aqui do name and necessity, mas ele volta a se tornar consciente, segundo uma abordagem perceptiva, quando eu tenho uma percepção desse estado mental. Então, a ideia de um sentido interno que ela é extremamente antiga na história da filosofia. Armstrong já destacava que essa ideia estava presente em John Locke, né, e em Immanuel Kant, autores da modernidade, mas isso retorna muito ao longo da história da filosofia, né, algo até muito mais antigo. E uma outra perspectiva, né, principal dentro dessa abordagem é aquela que apela a pensamentos, e essa é a perspectiva de David Rosenthal. Em lugar de dizer que eu tenho uma percepção sobre o meu estado mental, né, que eu tenho o saber de que o name and necessity está aqui na minha frente, né, esse saber é a respeito do objeto, e esse saber se torna consciente quando eu tenho uma percepção? Não. O que Rosenthal diz é que ele se torna consciente quando eu tenho um pensamento assertórico sobre esse estado mental. Um pensamento que ele tem o conteúdo de que eu, né, sei que o name and necessity está aqui na minha frente. Né? Esse pensamento é o que me torna consciente do estado mental que é sobre o name and necessity. E aí, né, fica clara a noção, né, que Rosenthal apresenta dessa consciência de estado, que é a ideia de que um estado mental é consciente quando nós estamos conscientes dele. Essa é a noção que Rosenthal articula, né, a respeito da consciência de estado, que ele, inclusive, identifica como presente implicitamente em reflexões muito antigas, como, por exemplo, do próprio Descartes. Né? Quando Descartes nega nas objeções e respostas às meditações metafísicas a ideia de inconsciente, ele diz justamente que não é possível que tenhamos pensamentos dos quais não estejamos conscientes no exato momento em que eles existem em nós. Isso aqui não foi uma citação literal, mas de qualquer maneira traz a ideia justamente que aparece lá em Descartes, já está presente em Descartes, de que ele parece pressupor que a consciência é uma consciência do estado mental. Então o que eu estou querendo dizer é que Rosenthal entende a consciência como propriedade de estados mentais nesses termos. Um estado mental consciente é aquele do qual nós estamos conscientes, e isso ocorre, segundo ele, não através de uma percepção interna, como colocava uma antiga tradição filosófica, mas através de um pensamento assertórico, né, sobre aquele estado mental. E quando eu tenho um pensamento sobre o estado mental, então ele se torna um estado mental consciente. Para concluir, né, eu vou falar só mais uns minutinhos. Para concluir, eu vou procurar falar apenas de um aspecto, né, que permanece em alguma medida problemática para uma teoria como essa, né, de Rosenthal. Porque o que acontece é que
nós temos estados mentais que são a respeito de objetos e estados de coisas no mundo. Nós temos uma série de crenças, uma série de intenções, uma série de desejos, uma série de emoções e por aí vai. Essas teorias postulam que tais estados mentais, né, são conscientes quando nós estamos conscientes deles, e aí elas propõem certos estados mentais para constituir essa nossa consciência dos estados mentais de nível inferior, que são, né, pensamentos ou percepções. O caso é que uma teoria como a de Rosenthal, para evitar um regresso ao infinito, ela supõe que esse estado mental de segunda ordem, ele é um estado mental inconsciente. Porque se de fato ele fosse um estado mental consciente e toda consciência é decorrente de um estado mental de ordem superior, isso claramente levaria a um regresso ao infinito. Porque eu precisaria de um outro, de um outro, de um outro, de um outro, e isso, além de tornar a teoria inútil, porque uma teoria que apela a um regresso ao infinito não explica nada, ou seja, não é sequer uma teoria. Uma explicação que nunca acaba e que a gente morre antes de escutá-la toda não é uma explicação. Além disso, isso contraria as nossas vivências, porque nós não temos a cada instante, a cada estado mental consciente, a experiência de infinitos estados mentais conscientes, que seria certamente uma coisa que para nós se manifestaria quase como um processo alucinatório e irracional, né? Porque nós não teremos como apreender tudo isso. Então, o regresso ao infinito, né, tanto é danoso do ponto de vista teórico, como não é confirmado pelas nossas vivências. A gente não vivencia esse infinito número de estados mentais a cada estado mental que nós temos consciente. Então, para evitar um regresso, o Rosenthal tem que dizer que esse estado de ordem superior ele é inconsciente. E aí, ok, tudo, né, funciona muito bem, porém, e esse é um dos pontos que eu preciso aprofundar na minha pesquisa, é amplamente debatido tanto na filosofia da mente contemporânea, como já era debatido na tradição fenomenológica. Por isso eu me interessei por estudar Brentano, Russell, Sartre, né, autores da fenomenologia. Já era debatido que a nossa consciência de objetos, ou a nossa consciência de estados mentais, ela envolve uma espécie de autoconsciência implícita. Porque, por mais que eu esteja completamente absorvido na percepção de um belo pôr do sol, digamos, né, e eu vivencie conscientemente aquele pôr do sol, mas eu vivencie completamente absorvido nele, parece de fato razoável dizer que eu sempre tenho uma consciência implícita de mim mesmo como aquele que vivencia o pôr do sol. Embora essa consciência implícita de mim mesmo ela fique ali, né, difusa na periferia. E claro, a qualquer momento eu posso voltar a atenção sobre mim mesmo. Né? Eu posso refletir sobre como é para mim vivenciar aquele belíssimo pôr do sol, mas aí já é uma outra situação. De qualquer maneira, no caso da primeira, né, do que eu poderia chamar de uma autoconsciência pré-reflexiva, isso é o que precisaria então ser explicado. E se o estado mental inconsciente que provoca a consciência no primeiro estado mental Aliás, eu acabei colocando o carro adiante dos bois, né? Se o estado mental que cria a consciência no primeiro estado mental é inconsciente, então não fica claro se essa autoconsciência implícita está sendo explicada, porque eu tenho um estado inconsciente lá no alto. Então, onde está essa autoconsciência implícita? Esse é um problema, né? Esse é um tipo de objeção que é feita à teoria de Rosenthal e que eu ainda preciso julgar em que medida essa objeção é justa ou não. Às vezes eu tenho a impressão de que não é tão difícil defender Rosenthal nesse ponto, mas isso é algo que eu ainda preciso construir. Então, pessoal, em virtude do tempo, eu vou encerrando por aqui, né? Estou aqui à espera de quaisquer questionamentos, contribuições, né? E muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Mário. Uma das coisas que torna o seu projeto bem interessante é essa tentativa de compatibilizar, conciliar a filosofia da mente, fundada nesse problema mente-corpo, né? E a filosofia da psicologia, né? Especialmente para tentar entender a relação entre estados mentais, conscientes e inconscientes. Eu estava tentando pensar, porque
Veja, começando por uma questão da escola de Brentano é muito importante, né, nessa, digamos, na própria emergência dessas duas tradições. E se você pensar que o conceito de mentalidade, ou aquilo que distingue estados mentais de estados físicos, envolve a intencionalidade com C e a fenomenalidade, que seria ser estados conscientes. Eu acho que se isso não for atacado pelo seu projeto, meio que inviabiliza o projeto, porque como se estados mentais e conscientes não fossem estados mentais, né? Uhum. Até quase por definição. Eu queria ouvir você, como é que você lidaria com esses problemas dessa fenomenalidade a partir da escola de Brentano, né, para defender. Se você pensa de uma maneira dualista, você tem estados mentais e estados físicos, né? E em relação a nós, você teria estados, digamos, corpo e mente, né? Se a gente forçasse esse vocabulário dualista, é como se qual seria o estatuto desses estados mentais, ou eu vou falar mental, inconsciente, já estou concedendo. Esse inconsciente ele seria uma terceira categoria, ele seria o mental, mas se o mental é consciente, ele não deveria pertencer à mentalidade, ele seria mais corporal do que mental, qual seria o estatuto deles? Veja bem, de fato, o Brentano, na psicologia do ponto de vista empírico, ele apela à intencionalidade como um critério para distinguir o mental do físico, né? Porque fenômenos físicos não são a respeito de nada e os estados mentais, por outro lado, segundo ele, sempre são direcionados a um objeto. Então isso seria um critério para distinguir o mental do físico, e nesse sentido Brentano é um autor, né, dualista, né, claramente. Mas pensando em termos dessa discussão contemporânea, uma característica como a intencionalidade não precisa ser pensada como um critério de distinção entre o mental e o físico em termos ontológicos, mas como uma propriedade que demarca a especificidade do mental, né? Por exemplo, do mesmo modo que certas espécies biológicas têm suas especificidades, né, suas peculiaridades que as distinguem de outras e as distinguem de fenômenos não biológicos, né, mas elas não são por isso algo, né, diferente do físico. Estados mentais teriam, eventos e processos mentais, ou seja, fenômenos mentais, teriam certas propriedades distintivas que não precisam ser pensadas como algo que as distingue radicalmente do físico. E aí, por um lado, intencionalidade é um tipo de propriedade que de fato não pode ser contornado, né, porque se apresenta com muita clareza, e quando nós discorremos, mesmo usando a linguagem comum sobre a nossa própria vida psicológica, o tempo todo nós dizemos que acreditamos que, ou desejamos que, e por aí vai. É de fato uma característica importante daquilo que nós designamos como nossa vida mental, que determinados estados são a respeito de objetos, estados de coisas do mundo. E no que diz respeito à fenomenalidade, né, um autor como Rosenthal, o que ele vai dizer é que estados mentais, mesmo inconscientes, eles possuem propriedades sensoriais, ainda que elas não sejam vivenciadas. Claro que essa é um movimento bastante polêmico, né, e bastante, claro, questionável. É em torno disso que eu estou pretendendo escrever um artigo com o Cícero, lá da UFC, né? Eu passei um tempo lá na UFC em licença capacitação e nós amadurecemos um pouco a ideia de atacar justamente essa questão, porque ele se dedica ao estudo dos qualia, né, e eu estou estudando esse assunto. A ideia seria que, de algum modo, as propriedades sensoriais que marcam nossos estados mentais conscientes, elas possuem um modo de existência inconsciente.
De maneira que pode haver, sim, um mental inconsciente. Só para não deixar tudo assim muito no ar, porque eu apenas afirmei isso sem explicar ainda, né? Mas, claro, eu não vou ter como explicar em grandes detalhes, mas só para não deixar tanto no ar, o que ele coloca é que do mesmo modo que nós temos um acesso a essas propriedades sensoriais na consciência, há um modo como é ver a camisa amarela, que é diferente do modo como é ver a camisa vinho. Do mesmo modo que nós temos esse acesso na experiência consciente, vivenciamos a diferença entre a cor amarela e a cor vinho, nós teríamos um acesso indireto a essas propriedades sensoriais, quando inconscientes, através de um estudo, por exemplo, das capacidades de discriminação, que elas podem acontecer de maneira inconsciente, numa visão periférica, numa percepção subliminar. Então, é uma maneira como ele tem de mostrar essas propriedades sensoriais inconscientes como uma coisa que não é absurda, assim, louca, incompreensível. Não, né? Tem que haver algo na estrutura daquele sistema, que é o indivíduo consciente, que tem uma existência concreta, objetiva, e que isso subjaz as capacidades de discriminação sensorial que ele tem. Então essa seria uma maneira de preservar o caráter mental de sensações mesmo quando elas são inconscientes. E, assim, eu sou suspeito para falar porque eu sou muito convicto, tá, dessa realidade de que, de fato, existem percepções e sensações inconscientes, porque, de fato, há toda uma literatura que vai nesse sentido. Assim, eu não sei se eu começo a falar sobre isso, porque talvez eu me estenda demais, mas existem estudos empíricos que, no meu modo de entender, apontam isso de maneira muito clara. Se constata que, de fato, determinados comportamentos de um indivíduo só podem ser explicados se nós assumirmos que houve algum tipo de percepção, mesmo inconsciente. A gente acha que, de certa maneira, dissociar a ideia de sensação de qualia, né? Ter mais sensações do que qualia, né? Sim. E eu acho que é muito plausível se você pensar em termos de habilidade, né? Você falou da visão periférica. Se você exigir, por exemplo, que um jogador de futebol tenha toda a sensação dele ao marcar um gol ou tentar driblar alguma coisa, seja qualia, né? Parece inviabilizar a própria, digamos, o movimento dele até chegar ao lugar e toda a malha, a rede de habilidades que ele tem para marcar o gol, né? Ele tem que ter sensações nas quais ele tem visão periférica, coordenação do próprio corpo, gravidade e tal, para conseguir desempenhar o objetivo. Eu não estou me lembrando aqui agora qual é a palavra que o Rosenthal usa nesses textos, mas eu creio que é exatamente habilidade, capacidade, habilidade de discriminação, né? Capacidade de discriminação. Discriminação aqui naquele sentido de discernir, né? De discernimento entre uma cor de um tipo e uma cor de outro tipo, entre um som de um tipo e um som de outro tipo, né? É a habilidade de discernir entre as propriedades que se apresentam na experiência sensorial. Se ela sentir essa habilidade, não precisa ser consciente. Isso. Se for inconsciente, ela tornaria muito difícil você desempenhar a própria atividade, né? Exato. Existe, inclusive na contemporaneidade, autores da psicologia social que eles procuram mostrar como o inconsciente é muito mais poderoso do que a consciência. E que a nossa vida seria inviável se a gente dependesse tanto assim da consciência como a gente acha que depende. E assim, fazem estudos empíricos mesmo, assim, com metodologia das ciências cognitivas e chegam a resultados muito interessantes. Um autor chamado Dexter House, que é um psicólogo da Universidade de Amsterdã, que o nome é bem difícil de escrever, mas a pronúncia é essa, que eu vi no YouTube, né, uma entrevista com ele em holandês, é Dexter House. Depois eu lhe mostro, que eu não sei, eu tenho que olhar. É bem difícil, é um monte de consoante. A minha questão é a seguinte: dentro do meu campo de estudo, eu tenho estudado bastante o Martin Heidegger. Sim. Você vem tratando de consciência, o Martin Heidegger também toca nessa questão, ele trata da consciência ontológica, a consciência ôntica, né? Um modo vulgar de pensar a consciência nesses termos que vulgarmente ele utiliza. Ele fala também
Nessa perspectiva aí, o que me chamou a atenção foi que você falou de alguns pensadores, aí ele pulou para Sartre, e eu não ouvi o Heidegger, aí eu gostaria de saber do porquê esse salto. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, nessa perspectiva das sensações, que também o próprio Heidegger traz, das tonalidades, né? O que você sente para que depois a consciência chegue para aquilo que você sente. Ou seja, a consciência não atravessa essa compreensão da realidade ou da compreensão de si próprio, desse ser colocado, desse ser humano, desse ser aí. Então a minha pergunta é justamente essa. A primeira, se foi esse salto, e a segunda é justamente isso. A consciência chega a posteriori. Então existe uma primazia do sentir, né? Já uma contraponto daquela questão do Descartes, que não existe, mas na perspectiva existencial, sinto, e aí por isso que existe, e depois vem a consciência de que de fato o corpo existe. Sobre a primeira questão, na verdade, isso é apenas assim, o meu percurso. Claro que outros autores da fenomenologia, como Heidegger, como Merleau-Ponty, são autores relevantes para esse tipo de discussão. Agora, o que acontece é que o meu percurso para essa temática na filosofia da mente, curiosamente, foi através de Sartre. Né? Porque eu encontrei um texto do Rocco Gennaro, que é um expoente dessas teorias, né, nos Estados Unidos, que é um texto em que ele analisava Sartre do ponto de vista das teorias de ordem superior, e aí foi a minha conexão entre filosofia da mente e fenomenologia. Então aí eu entrei na obra de Sartre, e de Sartre para Husserl e Brentano. E, na verdade, eu estudei mais o Brentano do que o Husserl. Então, isso é apenas o meu percurso. Eu não falei de Heidegger porque eu não li Heidegger sob esse ponto de vista. Mas há um texto do Dan Zahavi, que é um professor de Copenhagen, que ele tem muito destaque nesses debates, assim, internacionalmente. Zahavi, Z-A-H-A-V-I, Dan Zahavi, ele tem um texto que o título é Back to Brentano, uma pergunta, que ele fala do renascimento do interesse por Brentano no início dos anos 2000, né, o texto é de 2004, e lá ele faz referência a alguns autores, eu acredito que também a Heidegger, a Sartre, a Husserl. Então, claro, é possível abordar essas questões em outros autores, mas apenas não foi o meu percurso. Né? E como eu sou alguém da filosofia da mente, assim, eu agora até já estou me voltando para outras questões. Né? Então, por enquanto, acho que não devo, por exemplo, me debruçar sobre o Heidegger, mas que seria um pensador importante. O Tiago Aquino até me passou aqui partes de um dos livros de Heidegger que são relevantes para esse tipo de pesquisa. Talvez em algum momento eu possa vir a abordar isso. Sobre a segunda questão, eu devo confessar que eu não entendi muito, assim, talvez por eu não estar tão familiarizado com os termos que você está utilizando, aí eu não entendi, assim, o que me deixou confuso foi quando você fala de um primado do sentir, porque sentir é uma noção que geralmente se associa à consciência, né, como a gente estava conversando aqui agora há pouco, mas, assim, respondendo o que eu posso talvez ter entendido, o tipo de visão que eu estou apresentando aqui é uma visão na qual a consciência não é constitutiva do mental. Nesse sentido, é uma visão anticartesiana, porque Descartes não tinha uma teoria da consciência, ele não tinha sequer uma noção muito elaborada de consciência, mas ele explicitamente, né, utilizava a expressão conscient, né, em francês, para designar uma propriedade essencial do pensamento. Né? Isso aparece textualmente em Descartes. E essa visão mais contemporânea, né, pós meados do século XIX, é uma visão na qual não. Né? Existem propriedades mentais, era isso que eu estava colocando para ele, propriedades que Rosenthal concebe em especial como intencionais e sensoriais, e a consciência pode vir ou não. Mas essas propriedades mentais existem e seguem sua vida, né? Que é a nossa vida, aliás, né? A nossa vida mental, ora conscientes, ora inconscientes, ou então a vida inteira inconscientes.
Né? É uma visão na qual esse peso que a tradição filosófica deu à consciência, ele é muito relativizado e esvaziado. É um mental independente da consciência. Essa é a concepção do mental, que é o pano de fundo desse tipo de consideração, né, que eu estou fazendo. Não sei, acho que respondi, né? Ok, pelo avançar da hora, vamos agradecer mais uma vez ao professor Tarek pela apresentação. Obrigado.